Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Ok, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, manhã de quinta-feira, antevéspera do feriado, destacando para você dia 8 de outubro, ano de 2020, estamos nos aproximando já de completarmos a terça parte deste mês de outubro, isto mesmo, né? A primeira parte aí, né? A primeira das três partes, né? Deste mês de outubro, estamos para completar até o dia 10. E vem aí o Dia das Crianças, né? Vem aí também o feriado da Padroeira do Brasil para a Fé Católica, a Nossa Senhora Aparecida. Tá chegando tudo aí, né? Amanhã, sexta-feira, sextou, mas ainda nós temos a movimentação desta quinta-feira. A temperatura marca 16 graus em Caxias do Sul. Hoje as nuvens, né? Estão tomando conta do céu em nossa cidade. A previsão do tempo já destacava tudo isso ontem, né? Que nós temos bastante nuvens. O destaque que traz agora nas atualizações, aferições do tempo, é que pode até mesmo o sol tentar esboçar alguma coisa aí para o período da tarde, mas ainda algo muito incerto. As temperaturas poderão chegar à casa dos 19 graus em picos registrados na movimentação da tarde. Algumas previsões mostravam chuvas para sexta-feira, né? Ontem eu estava até mesmo mensurando essas possibilidades dentro do Bitcom meio-dia, programação que a gente aproveita para trazer uma previsão do tempo bastante ampliada, programa que vai ao ar ao meio-dia e 15. Havia algumas projeções que tratavam de tudo isso. Pois é, já não está mais tendo, né, números que apresentam esta possibilidade de haver precipitações para sexta-feira. Então, as temperaturas para a sexta-feira chegarão aí as mínimas abaixo da casa dos 10 graus, estão aproximando mais cada vez essa linha de mínimas da sexta-feira para próximo da casa dos 5, mas possivelmente ficará entre 7 e 8 graus de mínimas e as máximas beirando a casa dos 20 graus. Assim vai ser sexta e sábado. Domingo ganha fôlego, né? Domingo as temperaturas vão ganhar fôlego. E o que mudou também na previsão do tempo de ontem para hoje é que sábado e domingo mostra sol, né? Vai ter o sol brilhando fortemente para brilhantar ainda mais o final de semana. Segunda-feira, que é o dia do feriado, né? Dia 12, dia do feriado, está sendo mostrado que será com bastante nuvens. E assim vai ficando, né? Esses dias estão sendo marcados, esse outubro está sendo marcado com a presença de nuvens, um tempo que não se define se vai abrir ou não vai abrir, se vai haver chuva, se não vai haver chuva. Assim está sendo projetado, pelo menos até os primeiros 15, 20 dias deste mês de outubro. Vamos fazer o seguinte, depois de tudo isso, deixa eu convidar para poder participar. Esse programa não é sozinho, esse programa tem a participação, tem dois apresentadores e o outro apresentador é Miguel Brambila, no qual eu vou chamar agora em nome da CPR, da Maremoto Center, da Mecânica Tecnicar, da Casa do Queijo, Júlio. Também um abraço especial para o pessoal da Casa do Queijo Rio Branco, né? Que está conosco desde julho. Um abraço especial da Pizzaria Sabor da Serra, o pessoal da Agrícola Juriti, também junto com a gente, a Mecânica São Eloy. Em nome de toda esta turma, Miguel Brambila, seja bem-vindo a mais uma de nossas programações. Hoje, Miguel Brambila está em 220, literalmente, né? Ontem estava nos 12 volts, 9 volts, né, das baterias do seu celular, estava sem energia lá no perímetro, mas agora volta em 220. Miguel Brambila, bom dia. Bom dia, Edinho. Bom dia a toda a nossa audiência. Muito obrigado aí
a você que está conosco sempre, né? E também nas nossas transmissões repetidas, né? Recompartilhadas. O bom da internet é isso, muita gente assiste o programa que fica temporal, fica sem data, e o pessoal pode assistir aí em vários horários, programas antigos, inclusive. Nosso objetivo justamente é esse, trazer esse bate-papo. Prazer sempre estar em sua generosa companhia e alegre companhia, Edinho Soares. Ontem deu um boom na cidade, né? Eram mais ou menos 9 horas e 40 minutos, estava aqui me preparando para o programa, né? E de repente eu vi um estouro e apagou a luz, né? Então, emergencialmente, eu fui carregar o 4G do celular, fizemos aí no esforço, né? Antigamente, quando se fazia transmissões externas, dizem os amigos, porque eu não trabalhava na parte técnica, que para você fazer uma linha telefônica funcionar, tinha que atravessar, às vezes, potreiros numa transmissão de futebol, no interior, por exemplo. Para você ligar o fio num poste, tinha que caminhar longos. Eu lembro do meu amigo Toninho, lá da Rádio Difusora, né? Em memória, né? Que não está mais com a gente, e outros tantos, né? Guerreiros, o Coutinho, da Rádio de Caxias, guerreiros das transmissões aí do futebol. E agora a gente sabe o tanto quanto a Bitcom faz de esforço também para as nossas transmissões. Mas hoje em dia é muito mais fácil, apesar de o 4G ainda não ser o ideal, não é, Edinho? E estamos aqui para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom, com toda esta alegria, né, esta positividade do Edinho Soares, fazendo aí, né, a questão do... Olha, Edinho, 5 graus? Puxa vida, né? Nós vamos fazer... Um dia está 5... Antigamente a variação era de 1 grau, 2 graus, para cima ou para baixo em cada dia. Hoje em dia você vê... Aí amanhã estará 6 graus mais quente que hoje, amanhã estará 6 graus mais frio que hoje. São variações muito elevadas, não é? E voltamos à questão da ecologia. Eu ouvi dizer agora aí que o setembro foi o mês mais quente da história da humanidade, né? Desde que se mede, né? Não se sabe antes também. A gente fica aí baseado em estatísticas que nem sempre sabemos quais são. Muito bom dia a todos. Vamos em frente. Hoje é quinta-feira, falta pouco para o feriado do Dia da Criança, né? Nossa Senhora Aparecida, para você que é católico, que é cristão. E vamos aos minutos de sabedoria, Edinho. Opa, vamos lá. Não se queixe de abandono, Edinho, viu? Não te abandonei, tá? Estou aqui fazendo este quinhão da palavra e já tinha esquecido que você estava aí, mas eu vi a tua imagem aqui atrás, ó, daí eu me lembrei que tu estava aí também, Edinho. Porque nós somos assim, não é? Aqui em casa, para você ter uma ideia, né? A minha filha levanta o braço para falar na hora do almoço, assim, ela faz assim, ó. Porque senão ela não consegue falar, já está sendo criada, né? Uma parte, né? O almoço do pai e da mãe, né? As mulheres normalmente são pessoas que falam muito, né? E comunicadores, aposto que na tua casa também é assim, Edinho Soares. Não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precisa de sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado, Edinho. É verdade, né? A gente nunca está sozinho, né? Nós temos que, muitas vezes, nós observamos o espaçamento físico, né? A gente mensura pela objetividade, pelo físico, mas de forma subjetiva nunca estamos sós, né? Nunca estamos sós. Isso é muito importante mesmo. Ainda mais nesses períodos, né? E com toda a tecnologia de hoje, Miguel Brambila, dizer que está só é complicado, né? Com todo o que nós temos hoje de conectividade, de proximidade, né? Tudo que nos aproxima cada vez mais, né? Nós tendo esses contatos, falta nós apenas aquecermos um pouco mais, acender o coração de cada um de nós, né? Belíssima colocação e mensagem para vir trazer para nós um belíssimo ponto de vista nesta manhã. Miguel Brambila, eu queria trazer... Pode concluir, Miguel. Nessa questão, Edinho, eu acho que a tecnologia é o que nos salvou nesse tempo de pandemia, né? Mas nada substitui o bom e velho abraço, né? Agora, é claro, ninguém pode dizer assim que não liga, né? Para qualquer pessoa, porque não tem tempo, né? Uma ligação de videochamada. Você lembra do Renato Aragão, que pegava o telefone e fazia assim, né? Sou eu, e não tinha videochamada, né? Então, uma ligação ajuda bastante, porque é pandemia ainda, né? Agora, nada substitui o bom e velho abraço. Vai voltar, chegaremos lá, Edinho. É verdade. Miguel Brambila, eu gostaria de pautar com você, nesse exato momento,
O Eduardo Leite recua quanto ao retorno aqui na região serrana das aulas presenciais no nível médio para esse dia 19 e posterga para o dia 28. Ontem aqui dentro do Bitcom meio-dia, a jornalista Melissa Bueno conversou com a Tatiane Fiório. Ela é da 5ª Coordenadoria Regional aqui em Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e ela vem destacar que uma dessas opções, né, ou que foi optado pelo postergamento desta data, foi a não chegada dos IPIs para os profissionais. Isso vem mostrar que há muitas dificuldades a serem contornadas para o retorno às aulas. Dentro desta pauta, retorno às aulas, e com tudo que está acontecendo, como é que a gente pode visualizar tudo isso? Ainda há certo temor, ainda este é o caminho? Como é que você observa essa questão do retorno às aulas, Miguel? Pois é, Dinho. As coisas não estão totalmente normalizadas, nem é possível que isso aconteça, né? Muitas coisas ainda não estão funcionando. E ontem, conversando aqui, os coleguinhas também conversam, um insight nessa questão das aulas surgiu. Que não haverá necessidade de anular o ano, mas sim espaçar ele nas séries seguintes. Porque a preocupação já nem é mais a pandemia somente, é o conteúdo. Que tipo de conteúdo será passado se nós já estamos hoje no dia 8 de outubro e já vai para o dia 28, novembro, dezembro, né? Foi uma semana de aula só, 15 dias de aula, inclusive com falta de professores na rede pública estadual no início do ano, que não deve ter sido resolvido, porque não haveria necessidade de contratar mais professores se nós estávamos em pandemia, portanto, faltará professores para algumas cadeiras na volta às aulas. E ainda bem que o governo não mente, né? Não está impondo, como dissemos ontem, goela abaixo, de cima para baixo. Quem deve decidir são os professores. E tem que ter, assim como os peritos do INSS estavam pleiteando condições de trabalho, assim também é na rede pública estadual. Porque no particular, aí é o abismo social que nós temos discutido desde sempre neste programa, não é? Nós não somos os inventores da roda. Evidentemente que o debate não é exclusivamente nosso e não somos nós os únicos a estarmos preocupados com isso, entendendo a questão econômica, entendendo aí, né, a preocupação dos custos das escolas particulares, dos custos, né, porque são empresas que precisam, né, ter o seu funcionamento, enfim. Edinho, esse retorno já está mais do que embatumado, eu diria. É muito mais inteligente neste período e muito mais tranquilizador, a não ser que se volte neste mesmo significado, não é, Edinho? No sentido de que nós possamos não encerrar o ano em dezembro, mas ocupar o espaço de tempo com todas as proteções, quando isso for possível, mas não encerrar o ano em dezembro. Como se falou, pincelar, unificar a 6ª série, por exemplo, e a 7ª série, a 7ª série e a 8ª série, a série anterior com a próxima série. Isso tudo torna aí mais tranquilizador o tipo de informação que se passará para as crianças. A pandemia está no fim, não acabou, mas está no fim. Nós precisamos que a economia funcione, precisamos que as crianças estudem. Mas os menos prejudicados são as crianças que têm o patrimônio que a maioria das pessoas não tem mais, que é a juventude, né? Os jovens. Nós temos aí, por exemplo, muitas pessoas que não sabem o que querem na vida adulta. Nós não temos cursos profissionalizantes de qualidade ainda bem desenvolvidos. Muita gente entra na faculdade e não sabe realmente, né, qual é a sua profissão. Então, por que essa pressa toda? Esse ano ele pode ser, sim, pulverizado o conteúdo nos anos subsequentes. Aí tudo bem, mas com qualidade. Não se pode simplesmente querer terminar o ano de forma atabalhoada só para terminar, só porque o ano está praticamente perdido. Esse ano já está perdido em termos econômicos, muitas vezes, em muitas áreas, e em termos pedagógicos também. A pedagogia ficou por conta dos pais. Os professores precisaram se reinventar e ficou escancarada a falência do ensino público em todos os sentidos, Edinho.
10 horas e 28 minutos. Miguel Brambila trouxe essa pauta desse assunto para você, porque ontem fiquei sabendo através de um relato, né, feito por uma live muito interessante de um fato que aconteceu em uma cidade baiana. Pois é, também lá é outra realidade, outro estado, outras realidades, outras formas, né? Outro clima, outra localidade, outra região do Brasil, mas por lá também estão se colocando, né, a possibilidade do retorno às aulas. E olha que interessante, eu achei bastante interessante, inclusive a pessoa que estava comentando isso ontem também era uma pessoa que estava integrada a este grupo de esforços para que essas aulas voltassem lá. Eles criaram um laboratório, eu vou usar essa linha de raciocínio para você poder entender, no qual eles pegaram um ambiente fora de uma sala de aula, um ambiente que simulasse uma sala de aula, para poder criar diversas hipóteses. Né? Então, conversaram um grupo de pessoas epidemiologistas, né? Pessoas educadores, pessoas de conceituadas e foram marcando, fazendo linhas demarcatórias. Aqui vai ser a distância tal, as classes têm que ficar em tal distância. Então, vamos imaginar que a sala ela fica fechada assim, como é que seriam as ventilações das janelas, como é que deveria que se... Foram fazendo, né? Tentando criar uma ambientação para fazer uma pesquisa, um experimento para poder entender como é que poderia materializar o retorno das voltas às aulas lá. Depois de tudo organizado, para poder fazer o fechamento, olha que coisa interessante isso, uma pessoa falando isso lá, por live, contando, testemunhando uma história dessa. Depois que foi feito todo esse arranjo, foi criado um critério, foi convidado um grupo de alunos. Esses alunos não crianças, alunos já mais avançados, de ensino mais elevados, médios, adolescentes quase já na fase pré-adulta, para que eles se voluntariassem, para que viessem participar de uma simulação nesse ambiente. E aí, algum número de alunos da cidade se inscreveu para ser voluntário, Miguel, para poder lá participar desse arranjo voluntariado. Aí eles participaram dos incrementos, tudo definido, foi tudo oficiado e foi feita a reunião protocolar. Então o protocolo fica estipulado que é assim, que é assado. Quando foram fechar o protocolo, Miguel, uma pessoa disse o seguinte, mas está faltando uma coisa aí. Está faltando nós colocarmos que antes de a criança ou a pessoa chegar na escola deverá trazer um teste. Deverá trazer um teste rápido atestando se já esteve reagente para a Covid ou se está com Covid. Boa, que interessante isso, tem que ter esse teste, então vamos colocar lá. E aí foram fazer o teste neles, para fazer o teste neles, teste rápido neles para colocar no protocolo para oficializar. E aí veio a notícia triste, estavam todos com Covid-19 contraído dentro do próprio grupo, Miguel Brambila. E aí a gente pergunta, então, será que o ambiente é totalmente seguro? Olha, a realidade ideal, todos são capazes de forma utópica imaginar. Seja qual for o momento em que se vive. Você pode sonhar, você pode mentalizar. Foi assim que nós chegamos à nossa realidade presente, construindo com muitas distorções, mas com muitos avanços, tecnologias, progressos científicos, cura de doenças. É assim que nós vamos chegar à cura da Covid, pensando no futuro, imaginando o sistema ideal. Como habitaríamos Marte, como habitaríamos a Lua, considerando a vida material aqui na Terra, sem misticismo, não é? Imaginar o ideal está na Constituição brasileira. Todo mundo tem direito à educação, moradia, salário. E, por exemplo, nesse momento de pandemia, os pais conversando com os filhos devem explicar. Ontem nós estávamos explicando aqui, na hora do jantar, o conceito de hipocrisia. Então, hipocrisia é você pregar uma coisa como errada ou como certa e fazer outra. Você é um hipócrita, né? Havia um uso errado da palavra por parte do conceito daquelas que usam. Então, na filosofia, isso é muito importante, na vida prática também. Os políticos simplesmente acabaram com o contexto das palavras no mundo, e no Brasil muito mais, né? Eu garanto segurança, saúde, educação. Nesse contexto que você fala, primeiro que não tem como testar todos os dias. Você pode fazer o teste agora e se contaminar logo ali na frente. Primeira coisa.
O teste é caro. O teste não é 100% seguro. Imaginar um conceito ideal, é possível com distanciamento ideal. Vai voltar, por exemplo, uma turma de catequese, onde 8 crianças num salão de festa de uma igreja é diferente de 40 crianças numa sala de aula de um colégio, onde as classes estão quebradas, onde o distanciamento não é possível, onde os professores não têm EPIs. Então você veja que a distância do mundo ideal, nós temos aqui, já disse várias vezes nesse programa, 50% somente de pessoas têm acesso a saneamento básico no Brasil. O marco sanitário está para 2033. Se perde, basta ver o estelionato eleitoral que se sofre todas as vezes, que passa um ano dos eleitos e que muda-se completamente a realidade. Você, numa campanha eleitoral, fala uma coisa, e estamos em campanha eleitoral agora novamente, chega na vida prática é outra. Então, topicamente, é fácil, né? Falar que não, voltaremos assim, assado. Não tem condição material para o retorno. Essa é a questão. Da volta às aulas, estamos falando. Outras questões econômicas é preciso sobreviver de alguma forma, já que está sendo longa esta jornada da pandemia. Então é preciso ter cuidado, sim. Está o nariz para fora da água, sim, mas, porém, precisamos entender que é óbvio que esse ano não vai voltar. E volto a dizer, Edinho, para concluir essa questão das aulas, nesse momento, pelo menos, que se voltarem as aulas nas condições relativamente ideais, haverá a questão do conteúdo. Então não se encerrará o ano neste ano. Aí a questão já devia ter sido posta publicamente, para que as pessoas ficassem mais seguras. Por que os pedagogos ainda não falaram? Olha, se voltarmos às aulas em novembro, teremos aula até 15 de dezembro, voltaremos no ano que vem sem terminar o ano. Será pontuado o conteúdo que falta, espaçado, né, espraiado, no próximo ano seguinte, de acordo com cada classe. As pessoas ficariam mais seguras. Então, essa falta de norte está relacionada também à falta de capacidade de diálogo. O ideal está longe da nossa realidade no Brasil, Edinho. Chama a atenção que hoje pela manhã, quando nós pautávamos também esse tema, nós tivemos professores dizendo que não há um consenso entre todos eles e muitos não querem voltar, né? Acho que ainda vai caber muitas manifestações. Acredito que o CEPERS, né, que representa os professores em rede estadual, vai com certeza ainda fazer algum movimento dentro desses dias. Vamos ver como é que vai acontecer. 10h35, pode concluir, Miguel. Nós já dissemos aqui que se os professores fossem obrigados a voltar de cima para baixo, eles fariam greve. Haveria uma greve por condições de trabalho, como houve dos peritos do INSS, e eu apoiaria. Eu não voltaria para colocar em risco as crianças e os adultos. Está certo isso, mas não vai acontecer isso. Pode escrever aí que isso, na verdade, é só banho-maria. Né? Não tem a vacina vai ter dia 28 de outubro, não vai ter. Vai ter EPI para todo mundo? Não vai ter. 28 de outubro é logo ali na frente. Não vai ter, Edinho. Então, basta acabar com essa firula e dizer, olha, só vamos voltar quando tivermos tudo pronto. Não tem. Então, por que fica prorrogando se não vai cumprir? É por isso que a política promete e não cumpre. Esse que é o problema. E a questão de responsabilidade, Miguel, ficaria a cargo de quem nessa situação, né? Se for confirmado que as crianças vão dizer que haja um surto dentro de uma escola, de quem é a responsabilidade? Então, mas o governador não vai assumir essa responsabilidade. Ele já, as bandeiras, né, ele passou para os municípios corretamente, aliás. Ele não precisa assumir sozinho. Eu acho que os professores, e se não há consenso, é óbvio que há risco. Os professores devem decidir sobre a volta às aulas ou não. Nós temos que confiar que os professores estão lá porque eles são pedagogos preparados. Nós temos que dar crédito aos professores. Que você não confiar na autoridade escolar é ruim para a sociedade. Os professores é que devem decidir, sim. Você coloca o seu filho boa parte do dia, seu filho, sua filha, quem quer que seja, né, sob a responsabilidade, sobre a tutela de educadores, você precisa confiar neles. Porque se você não confia neles, né, prenda o seu filho dentro de casa e estuda e dê aula a você.
porque depois dos pais, a principal autoridade na vida de um ser humano são os professores. Nós temos que dar crédito para os professores. E é eles que têm que decidir. E é eles que têm que ter coragem de denunciar esse sucateamento da escola pública. Porque a escola particular é outra realidade. Isso aí nós já falamos muitas vezes e não vai mudar, né? O egoísmo social continua. Esse abismo público foi escancarado. Esperemos que tenhamos aprendido alguma coisa, né, com essa pandemia, e quando ela terminar a gente não esqueça tudo e volte, né, a estaca zero com mais ansiedade ainda. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, Miguel Brambila, 10 horas e 38 minutos, a gente tem um conteúdo para apresentar. Eu gostaria que você trouxesse um preâmbulo aqui sobre esse conteúdo, depois nós vamos ao intervalo e nós voltamos, e se der tempo de janela, Miguel, nós temos a pauta ainda, uma notícia que verberou em Caxias do Sul muito forte, sobre a questão dos 243 funcionários desligados ontem da empresa responsável por realizar o transporte aqui em Caxias do Sul, a Visat. É um número considerável, né, Miguel? Claro, com certeza, Edinho, né? Nós podemos falar sobre isso na volta do comercial e deixarmos aí o suspense, né, da brincadeira que é a receita de família. Em seguida nós vamos falar. Um comercial breve, já voltamos, Edinho. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Após ouvirmos os estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral e estatísticos externos do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do INSPER e da USP, o Tribunal Superior Eleitoral está definindo a extensão do horário de eleições em 1 hora. Após ouvirmos os presidentes de tribunais regionais eleitorais e os respectivos diretores gerais, ficou decidido por unanimidade que este horário será de 7 horas da manhã às 17 horas. Não foi possível estender para mais tarde do que isso, porque em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência.
Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça a sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Ok, estamos de volta, 10 horas 43 minutos. Passamos para o nosso intervalo, nosso bloco de intervalo. Vou passar a Miguel Brambila a palavra para brevemente fazer sua colocação e já nos trazer, já com o nosso VT que a gente vai rodar hoje, né? Essa receita em família, vamos estar entendendo tudo isso. Miguel Brambila, só para destacar então, né? A demissão ontem reverberou muito forte. As pessoas estão dizendo que a empresa, segundo as informações que estão sendo colocadas, foi que há um enxugamento no quadro de funcionários, de 243 funcionários. Vamos supor, vamos fazer uma analogia, 2 pessoas que trabalham em ônibus, o motorista e o operador, junto com algum grupo de trabalhadores na área de mecânica e lavagem, tecnicamente seriam 50 ônibus aí, chutando por baixo, né? Chutando por baixo, talvez 50 ônibus aí que saem de circulação, porque essas pessoas dirigiam, trabalhavam, né, para operacionalizar toda essa estrutura. E essas pessoas ontem foram desligadas da empresa. E, segundo se informa, pode ser mais pessoas que estão desligadas. A alegação é baixo número de passageiros nas linhas da empresa. E ontem um montão de pessoas publicando fotos de ônibus lotadíssimos, né, de pessoas, né, pessoas que, inclusive tem vídeos aí, você trouxe vídeos para nós vermos aí, de pessoas que fazem flagra de ônibus lotados, mas vem mostrar dificuldades que se trata do transporte público para uma grande cidade como Caxias do Sul, né? Pois é, Dinho, sejamos solidários aí às demissões, ao medo. Ninguém gosta de ser demitido, né? O futuro. Mas essas pessoas vão se recuperar, assim. A economia, ela vai se... Eu estou sendo otimista e tenho certeza que isso vai acontecer. As pessoas vão se reintegrar. Não é só aqui em Caxias, é pandemia, não é? É o Brasil inteiro que está sofrendo e o mundo inteiro está sofrendo. Esperava só no meio científico esse momento, esperava-se esse momento só no meio científico, a possibilidade de uma pandemia. Como já citei aqui, um documentário de 2019, com entrevistas do Bill Gates também, uma possível pandemia que seria uma ameaça à humanidade. Outras poderão vir no futuro. E nós fomos pegos de surpresa justamente pela falta de avanço no sentido cultural das higienes, das questões sanitárias do mundo. Tudo isso é um aprendizado muito importante. Influencia diretamente na nossa economia aqui em Caxias do Sul também. Mas temos que ver o lado financeiro da empresa, não é? Não pode simplesmente se culpar o capitalista como um vilão da história. Tenho certeza que não foi feito um corte de pescoços sumários na nossa empresa que ocupa o monopólio do transporte público. Nos horários de pico, sim, tem bastante gente utilizando. Mas nos horários normais, que também sustentava e garantia o transporte, não tinha gente. E não tem. Os prejuízos começaram a se acumular para todos desde março. Todo mundo teve que recorrer aos bancos, tanto que os bancos são os que mais ganharam dinheiro. As empresas tiveram que se refinanciar, os caixas dos governos municipais, estaduais e federais tiveram grandes baques. Não se pode culpar o capitalista somente pelas demissões. Eu tenho certeza que esta decisão gerou grande sofrimento na administração da empresa. Tenho certeza. Não há essa visão de que o capitalista é vilão e que o capitalista simplesmente corta sem sensibilidade. Tenho certeza que quem é obrigado a fazer isso faz com muita tristeza, porque todos querem o bem de todos. Infelizmente, para a sobrevivência do sistema, você muitas vezes precisa pedir sacrifícios. Essas pessoas vão acabar se reintegrando. Vai aumentar, infelizmente, para o Brasil o custo do seguro-desemprego, que é um problema da pandemia também, que vai estourar lá no governo federal também. Os impostos acabam, né, sendo menores. Essas pessoas provavelmente ou vão se reintegrar em outros lugares ou vão para a economia informal. E é assim que vai ser.
Infelizmente, Edinho, lamentamos sim, mas não podemos culpar somente a questão dos lucros. Uma empresa, para funcionar, ela tem custos. E se você não tiver lucros a médio prazo, ela se torna inviável logo ali adiante. Você veja que demorou aí muito tempo para se começar as demissões nesta empresa, pelo menos na Visat, né? E outras tantas. A sorte é que nós temos a vacina logo ali. É bem possível que essas pessoas voltem a ser contratadas, Edinho, mas não se pode vilanizar o capitalista, porque caso contrário nós estaremos aí atirando no próprio pescoço da livre iniciativa, não é? Ninguém mais vai querer explorar nada sob o risco de não poder ter lucro. Aí é complicado, Edinho. Miguel Bromila, vamos então a esta receita de família. Já já nós voltamos aqui na programação. Segundo a Wikipédia, uma das referências mais antigas escritas sobre o cuscuz vem num livro de receitas do Al-Andalus, do século XIII. Não só o título do livro indica que o cuscuz é originário do Maghreb, como ainda utiliza a palavra al-cuscuz, indicando que esta preparação não é árabe, mas provavelmente berbere. Encontrou-se também um livro da mesma época, mas proveniente da Síria, o que indica que por esta altura a receita já se tinha espalhado pelo Mashrek. No restante da Europa, as primeiras referências ao cuscuz da França são do século XVII. Entretanto, existem também indicações sobre a possível origem subsaariana do cuscuz. Por um lado, o fato de serem mulheres negras as cozinheiras na África do Norte e da Andaluz, e por outro, a popularidade do cuscuz na África Ocidental, embora não baseado em trigo, mas em outros cereais. Em Portugal, no século XVI, o cuscuz fazia parte da ementa diária, partilhando a mesa com o arroz e outros cereais. Para além de vários escritos da época, o cuscuz é ainda referido numa peça de Gil Vicente. Por esta altura, os portugueses começaram a colonizar o Brasil e descobriram que os indígenas tinham um tipo de preparação semelhante, mas usando os frutos da terra, nomeadamente a mandioca, o milho, o coco e outros. A designação trazida pelos portugueses ficou e adotou as preparações locais. Entretanto, com o tempo, o cuscuz em Portugal perdeu a sua popularidade, ficando apenas o nome que foi dado a uma massa alimentícia usada em sopas. No Brasil, o cuscuz pode ser feito à base de farinha ou polvilho, de milho, arroz ou mandioca. Salgada e levemente umedecida, a massa é posta a marinar para incorporar o tempero. Daí tem a sua cocção pela infusão no vapor. Em Cabo Verde, o cuscuz é um bolo tradicional feito com farinha de milho e cozido a vapor num recipiente de barro especial. Os palestinos tipicamente o servem em ocasiões especiais e feriados. Foi levado por imigrantes marroquinos à Palestina. Fique agora com uma receita caseira do cuscuz no Brasil. Bom, a mãe já começou a fazer aqui o cuscuz, então, ó, ela já botou uma xícara dessas de farinha e agora ela tá colocando a segunda. Então, são 2 xícaras de farinha de milho. Lavei as mãos, tá? Ela lavou bem as mãos, né? E vai botar mais uma xícara porque ela faz a olho, tá? É pra te olhar. Então, 2 xícaras e meia de farinha de milho. Uma pitada de sal. Uma pitada de sal, olha ali, ó. Uma pitada de sal. É mais ou menos uma colherinha de café cheia. Uma pitada de... E a pitada de açúcar é a mesma coisa. Uma colher bem cheia de café. De açúcar. Colher de café. Colherinha. Tá? E agora ela vai mexendo e vai botando água. Ela tá indo pra lá e pra cá. Mas ela vai colocar água até fazer o ponto, que nem tu sabe como é que é. Assim, ó. Ó, ela vai pondo água e vai mexendo, ó. Tá? Ó. Ó, tá vendo? Ela tá derrubando mais água na mesa, mas derrubou. Ó, tá mexendo. Tem que ficar molhadinho, mas não assim... Ele pode ficar assim, como é que a gente diz? Ele tem que ficar úmido. É. Tá? Ele pode ficar até um pouco emboladinho, ele não pode ficar muito molhado. Porque senão ele fica muito fino e ele não cozinha. E nem muito. Ó, então ela vai trocar de tampa.
Que era Ela muita vai farinha. pegar uma tampa maior porque era muita farinha. Se a coisa dele é menor, duas xícaras chega, não precisa botar aquela meia mais. Mas isso é tudo uma questão de tampa, a quantidade da farinha, né? Eu acho que tu já percebeu. Não, mas né? ele disse que tem uma... Se tu tiver uma cuscuzeira, que eu acho que é o mais Não, ele adequado, Uma cumbuquinha lá, parece que ele disse que tem. cumbuquinha, que tu parece que diz que tem. Enfim, né? Eu achei um pouco seca essa farinha, não, mãe? Não, tá bom. Ó, Júlia, como é que fica? Agora eu vou lavar minha mão. Agora ela vai lavar a mão pra ajeitar o cuscuz na tampa e depois você vai botar um pano. Isso aqui é o tipo de cuscuz que se fazia em 1800, né? Lá nos primórdios. Porque ela ganhou uma cuscuzeira, mas ela não gosta. Enfim. Ó, presta atenção que essa é a parte principal. Pega um pano furado, mãe. Ah, tem que botar mais pra cá porque tá furado. O dele ele não vai pegar um pano furado. A mãe... Esse aqui é meu pano especial. É o pano especial que ele fura, ele é de um queimado de um cuscuz, tá? Ele é super rústico, esse cuscuz é rústico. Agora tu me segue pra ver que eu vou botar Ó, água daí aqui. eu sigo ela pra ver que ela vai botar água aqui, tá? Vou seguir. Ó, tô seguindo. Assim, ó. Ele vai botar uma aguinha nessa A água não panela. pode encostar no cuscuz. A água não pode encostar no cuscuz, então assim é um pouquinho menos de meia, ó. Ó. Um pouquinho menos de meia panela, tá? Aí tu põe aqui. Ó, põe aí. Faz aquele nozinho. Assim. O rasgo é bom, porque daí tu encaixa o nó, né? Mas o rasgo não dá do pra pano. encaixar ali. Não dá. Se tu não tiver muita coisa, tu pega e bota uma borrachinha. Ó a mão, que gordinha, né? Aí tu bota no fogão. E depois tu bota no fogão. E é isso, tá? Ó. Tá, daí tu liga. Quando cuida quando ferve, tu abaixa e deixa assim uma meia hora o cuscuz fervendo. Quando ferver, Não vou ferver agora. tu baixa e deixa cozinhar meia hora, tchau. Esse é o cuscuz, A minha mãe já que é comeu tudo uma milho. questão da tampa, né, ó. A mãe já comeu metade, sozinha, porque eu geralmente não como. E tu pode comer ele com café com leite, Queijo. ou puro assim, com nata, com um queijinho dentro. E tem uma prima nossa que come com Nescau, que eu nunca vi, mas ela adora com Nescau, a Nicole. E dá pra mexer. E depois, daí tem que tu pode fazer depois, os agregados do cuscuz, tá? Tu pode mexer ele com ovos no dia seguinte pra tomar café. E assim segue o baile, tá? Um beijo, até logo, tchau, tchau! Eu tinha 3 sonhos, mas eu comi. Miguel, tu cuidado dessa função que a Steph pode estar com problema no gânglio ou na pleure. Procura um especialista e vai, né? Porque é perigoso, né? Se arrasta, vai que gosta, não levanta mais do chão, né? Vai no médico, tá? Gosto muito do teu programa. Beijo, Miguel. Sou tua fã. Muito bem, né? 10h56, está aí agora, a essência do segredo de família se perdeu, Miguel. Agora nós passamos para todo mundo, agora já não é mais segredo, já não tem mais segredo, que foram revelados as técnicas dessa receita, Miguel. O segredo agora vai ser o meu paradeiro, né? Porque elas vão me pegar, porque na verdade isso era privado e eu tornei público. Mas ficou legal, né? Ficou bem feito, porque não vai ficar igual ao da mãe, né? Você botar ali um cuscuzinho no prato fundo, com um cafezinho quente, açúcar e um queijinho colonial, Edinho, não tem preço, né? Não tem sucrilhos que supra, não tem Neston, né? Porque não é à toa que eu tenho esse corpinho, né, Edinho? Foi criado no todinho, né? Então você veja bem que você conhecia o cuscuz, né, Edinho? Sim, nossa, oxa, prato brasileiro.
E tem vertentes mundiais, viu? Começou na Arábia, passou pela África, e é farinha de milho ali toda. Então não se perdeu. É uma cena que eu me lembro. Uma cena que eu me lembro, Miguel Brambila, do cuscuz, é quando a pessoa levanta ele, bota aqui no ouvido e bate aqui pra ver se na hora. Aí quando ele faz aquele som característico oco, né? Pop, pop, pop. Opa, tá pronto. Aí já. Miguel, fica. Mas é uma ciência avançada, né? Esse é o módulo 2 já. Técnicas, né? As técnicas aí. Bacana, meu pode concluir, Miguel. Falando nisso, tu sabe cozinhar, Nito? É bom cozinheiro, não? Sim, Miguel. Nossa, Miguel Brambila, poxa. A nossa família em si, né? Todos os meus tios, todos os lados homens. Eu tenho um primo, né? Meu do lado pai. Nossa, doceiro, baita de um doceiro, faz doces que é de se apavorar, com técnicas das mais renomadas padarias, tem um conhecimento muito grande. Eu gosto mais da linha dos salgados, né? Eu falo muito da linha campeira, gosto da comida italiana. Todo mundo lá manda muito bem na cozinha lá. Legal, né? Então, mande sua receita aí quando quiser. Nem só de problemas vive este programa, Edinho, também de música, de cultura, né? E pode ser assim, no seu smartphone mesmo, né? Pode ser caseiro mesmo. É justamente esse o objetivo, né? De divulgarmos as informações todas para o mundo e nos entretemos um pouco para que passe mais rápido esse tempo também e a gente se una através destas plataformas. Edinho, muito obrigado pela tua gentil companhia hoje, né? Não faltou luz, né? Estamos... Veja, Edinho, só para concluir rapidamente, ontem eu tive que correr atrás de um fósforo. Felizmente, né? Aqui em casa ninguém fuma mais. Nós tivemos uma moça fumante, que eu não vou denunciá-la aqui na empresa um tempo atrás, e todas as caixas de fósforo escondidas ela conseguiu achar. E ontem ficamos sem luz, eu precisava cozinhar, achei um palito de fósforo. Somos dependentes da tecnologia, falta de luz, né? E vamos voltar a falar sobre aquele assunto do Tesla nos próximos programas, que é muito interessante também. Obrigado, Edinho. Até amanhã, né? Sexta-feira, voltamos com mais assuntos. Um abraço a todos. Vem aí o Lance Esportivo. Tchau, tchau. Obrigado, Edinho. Um abraço, meu irmão. Abraço tudo de bom. E você acabou de falar algo aí que tem muita juventude que está no Google procurando para ver o que é. Caixa de fósforo, né? Puxa vida. Era uma ferramenta indispensável tempo atrás. Vamos encerrando por aqui, então. Abraço, Miguel Brambila. 11 horas em ponto. Este é o Sabe Caxias by Bitcoin. Amanhã estamos de volta com você. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.